Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiano. Então, nessa aula de hoje, eu quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. João 16. Então, nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre a reforma religiosa, ou seja, o capítulo 5 do livro de vocês. Peço que vocês peguem o livro, né, para acompanhar a aula, ok? Então vamos lá. Neste capítulo, nós vamos reconhecer as características do movimento reformista, né, identificar e analisar os fatores, né, que levaram à formação religiosa da Europa e entre outros, né? Então vamos lá. A palavra reforma se aplica bem às propostas de mudança na Igreja Católica, né, no início da Idade Moderna, que foram defendidas por membros, né, da própria Igreja. Eles achavam necessário mudar os costumes da instituição e o comportamento do clero, visto cada vez mais distante da mensagem de Cristo. Então, o movimento reformista do século XVI resultou na Reforma Protestante, que deu origem a diversas novas igrejas, né, quebrando a unidade religiosa cristã do Ocidente. O movimento reformista. As denúncias sobre o comportamento considerado inadequado ou imorais, né, dos membros da igreja já acontecia na Baixa Idade Média, né, especialmente a partir do século XIV. Os seus autores pretendiam conter os abusos da instituição, né, e torná-las mais próximas dos fiéis. Né. Destacam-se entre os precursores, né, John Wycliffe, né, e John Hus, né, que ambos eram professores universitários. Wycliffe condenou a venda de indulgência, né, ou seja, a venda do perdão, e defendeu a formação de uma igreja inglesa, né, em oposição ao poder universal de Roma, de onde o Papa controlava as ações do clero e de toda a Europa. Wycliffe instituiu uma autoridade suprema das Sagradas Escrituras, né, destacando que a opinião da igreja não substituía a leitura da Bíblia, né? Já o Hus retomou essa proposta em sua crítica à Igreja de Roma, né? Ressaltou que ninguém poderia representar Cristo ou São Pedro, né? Fatores do movimento reformista. Diversos fatores contribuíram para o crescimento do movimento reformista, né? No século XVI. Um deles foram o descontentamento da burguesia, né? Que algumas das ideias defendidas pela igreja não eram bem aceitas nos meios urbanos. Uma delas era o justo preço, né? Que afastava a atividade dos mercadores. Ela estabelecia que um valor de um produto não deveria incluir o lucro, apenas o seu custo, né, de fabricação e de venda, que seria um problema, né, para os negócios burgueses. Né? Outro fator é a questão teológica, né, que a Igreja de Roma seguia a teologia de São Tomás, né? Ela defendia o princípio do livre-arbítrio, ou seja, cada indivíduo opta em ter a sua salvação, né? Ou o caminho da perdição, cabendo aos sacerdotes a tarefa de ministrar os sacramentos, né? E orientar os seus fiéis na escolha do melhor caminho. Outro fator é a insatisfação dos reis e dos nobres, né? Que no início da Idade Moderna a Igreja Católica detinha aproximadamente um terço das terras do território francês e quase a metade das terras cultiváveis, né, do território que mais tarde seria a Alemanha. Elas haviam sido conquistadas durante a Idade Média, né, por doações de reis e senhores em troca de apoio político, né, do Papa e do clero, e os tributos cobrados pela igreja, né, que era em geral excessivos, né, e que desagradava os reis, né, gerando assim muitas críticas. Outro fator era a corrupção moral, né, o desagregamento moral que predominava em parte da hierarquia eclesiástica, né, aumentou
a descrença da população com relação à igreja e os seus representantes, né? Os cargos eclesiásticos eram vendidos, né, para as pessoas sem menor preparo, né? Bispos, arcebispo, até papas exercia pela mera ambição, né, do título ou pelas vantagens políticas obtidas pelo cargo. Muitas ordens religiosas e parte do clero tinham uma conduta rigorosa, né, e mantiveram seus votos cristãos, né, de acordo com os ensinamentos, né, e mandamentos de Cristo, né. Uma das práticas católicas mais criticadas pelos reformistas era a venda de indulgência, ou seja, a venda do perdão, né, dos pecados que já tinham sido cometidos e aqueles que iriam cometer, né, a fim de manter o seu luxo, né, e riqueza. Muitos membros prometia aos fiéis o perdão de seus pecados em troca de dinheiro, né? O comércio de supostas relíquias relacionadas à vida de Cristo ou dos santos também era alvo das críticas, né, dos reformistas. O reformismo de Lutero. Martinho Lutero, ele foi monge e professor universitário, né, na Alemanha, né? Revoltado com a venda de indulgências, em 1517 ele fixou na porta da igreja um texto com suas 95 teses, né, em que criticava com rigor a troca das penitências por dinheiro. Por causa disso, ele foi excomungado, né, pelo Papa em 1521 e banido pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, né, o Carlos V, né? Mas as suas ideias se espalharam rapidamente pelos territórios alemães. Os nobres abdicavam as terras, né, da igreja e ampliam seus poderes, né, abalados com a decadência feudal, né? Por quê? Porque os camponeses desejavam escapar das obrigações feudais e entre elas seria o quê? O pagamento do dízimo à igreja. Depois de diversos confrontos entre as tropas imperiais e os partidários da reforma, né, em 1555, o imperador católico e os nobres protestantes assinaram um acordo de paz. A partir daquele momento, os príncipes alemães puderam escolher a religião que desejavam, né, em suas terras, confirmando o triunfo do luterismo nos territórios Sacro Império. A doutrina luterana. A doutrina luterana, defendida em 1530, né, por Filipe, discípulo de Lutero, assumiu algumas concepções do Santo Agostinho, como a de predestinação e a da justificação pela fé. Para os luteranos, a Bíblia era autêntica base da religião. Portanto, o culto devia reduzir-se à leitura e ao comentário das Sagradas Escrituras. Os cultos religiosos eram praticados em língua nacional em vez do latim, né? Os ministros protestantes, ou seja, os pastores, deveriam ter participação ativa na comunidade e podiam se casar e ter filhos, né? Ao contrário do clero, né, católico. Além disso, o luteranismo separou o poder espiritual do temporal, né, e não apoiava a intervenção direta da política do Estado. Então, pessoal, para finalizar a aula, eu peço que vocês façam a atividade trabalhando com documentos, né, da página 100 e a atividade da página 108, né, as questões 1, 2, 3 e 4 e a atividade complementar. Peço que vocês peguem o caderno, copiem no caderno, né, as questões e as respostas. Dá pausa no vídeo para vocês copiarem, ok? Questão 1, 2, 3 e atividade complementar da página 99, ok, pessoal? Qualquer dúvida com relação à atividade ou com relação ao conteúdo, eu vou estar de plantão durante o período da aula, vocês podem me mandar mensagem, ok? Tanto na plataforma quanto no WhatsApp. Então, até a próxima aula.